Então, leremos Lucas capítulo 5, e o tema da nossa mensagem é o mesmo título que está na sua Bíblia, A Pesca Maravilhosa. Você que está anotando aí, A Pesca Maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém. Meus irmãos, Deus se revela aos homens particularmente de 2 maneiras. Primeiro, ele se revela por meio das suas palavras, por aquilo que ele fala. Na verdade, a palavra antecede a tudo. Como Deus criou o mundo, ele disse: haja luz, e houve luz. Ele falava e as coisas aconteciam. Em segundo lugar, Deus se revela aos homens por meio dos seus atos, dos seus feitos na história da redenção. Deus fala e Deus age. É assim que ele se revela. Nós também nos revelamos assim, quem nós somos, por meio daquilo que falamos, do modo como falamos, das palavras que usamos e por meio dos nossos atos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E o processo da revelação nesses 2 aspectos é o seguinte: primeiro, Deus anuncia o que vai fazer. Normalmente, na Escritura, Deus anuncia o que vai fazer, Deus ordena algo. Segundo, ele age cumprindo aquilo que ele prometeu que ia fazer. E terceiro, ele fala de novo, explicando os seus atos. Então Deus fala, anunciando o que vai fazer, Deus faz aquilo que anunciou, e Deus explica e aplica aquilo que ele fez e que anunciou. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos perceber que este é exatamente o método de Jesus. E não é sem razão, ele é Deus. E é assim que ele se revela. Só para, antes de adentrar essa questão, nós podemos ver, por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés, e Moisés pergunta: e se o povo me perguntar, como é o nome desse Deus? Quem é o Deus que te enviou a nós, que quer nos libertar? Deus já havia dito que era o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas Moisés falou: se eles me perguntarem quem é, como Deus respondeu: eu sou o que sou. Dirás ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Essa palavra ser, o verbo ser, não está necessariamente no presente
os verbos hebraicos são um pouco diferentes dos em português. A gente não tem muito passado e presente, são subentendidos. Mas esse verbo, ele pode ser também traduzido para o futuro. Eu sou o que serei, ou eu serei o que serei. É o mesmo verbo, é a mesma forma verbal quando Deus diz assim, eu serei com a tua boca, eu serei contigo. Às vezes é traduzido por eu sou contigo. Mas por que eu prefiro a tradução eu sou o que serei ou eu serei o que serei? Porque Deus está dizendo, eu vou me revelar, o povo vai entender quem eu sou pelos meus feitos. E à medida que eu vou fazendo, eu vou me revelando, eu vou revelando o meu caráter. Então, se o povo quer saber quem eu sou, tem que caminhar comigo, tem que caminhar debaixo da minha direção. Eu sou, eu serei o que serei. Eu me revelarei pelos meus atos. É por isso que logo, quando Deus está no Sinai, Deus diz, eu sou Yahvé. E essa palavra mais particular para Deus, Yahvé, que é traduzida em algumas Bíblias por Jeová, ela está ligada ao verbo ser. Aquele que é, aquele que era. O ser, não só o ser eterno, que era, que é e que será, mas o ser, o Deus que está presente na vida do seu povo e se revela ao seu povo. E aí, como é que Deus se apresenta lá no Sinai? Eu sou Javé, que te tirei, meus atos, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele se revela pelos seus atos. E Jesus assim se revela também. Veja, nas mensagens anteriores, nós vimos primeiro que Jesus se revelou como mensageiro autorizado de Deus Pai, e ele revelou isso na autoridade de suas palavras, e ele mesmo se apresenta como aquele que vem para cumprir a profecia de Isaías. Ele se revela em suas palavras, ele interpreta a profecia de Isaías em Lucas 4, 14 a 21, aquela que está em Isaías 61, ele depois de ler a profecia de Isaías, que diz lá a palavra de Deus, o Espírito do Senhor, verso 18, capítulo 4, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no verso 21 ele diz, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Logo em seguida, depois de revelar-se pelas suas próprias palavras, ele se revelou em seus atos, ao libertar um homem cativo de Satanás, como nós vimos nos versos 31 a 37, na semana anterior, na semana passada. Ele expele dele um demônio, com uma só palavra, ordena ao demônio que o cale, e logo em seguida ele cura a sogra de Pedro, e realiza muitas outras curas, que são mencionadas de maneira panorâmica nos versos 40 e 41. Nosso Senhor comprovou assim com seus atos o que ele havia afirmado na sinagoga de Nazaré, acerca da profecia de Isaías. Ele é o servo do Senhor, o ungido, o Messias, que veio no poder do Espírito para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Pelas suas palavras, pelos seus atos. Nunca é demais lembrar, meus irmãos, que nessa perspectiva de que Jesus se revela em seus atos, embora tenham sido eventos reais no plano físico e visível, os milagres eram mais do que isso. Eles eram uma ilustração do Evangelho e uma proclamação parabólica da natureza do reino. Ao realizar milagres, Jesus não estava apenas trazendo benefício às pessoas, mas ele estava revelando por meio do milagre quem ele é. Ele estava revelando a natureza do reino de Deus, ele estava revelando a sua identidade, como aquele por meio de quem o reino era chegado entre os homens. Então, lembremos-nos disso, milagre, anote isso aí, os milagres eram chamados sinais, porque eles eram uma ilustração do Evangelho. Os milagres eram uma ilustração do Evangelho. Os milagres eram uma proclamação parabólica do Evangelho. Uma parábola é uma história que aponta para uma realidade espiritual. Uma proclamação dramatizada.
E nos milagres, Jesus estava também comprovando aquilo que ele anunciava com os seus ensinos, que o reino de Deus era chegado entre os homens e que ele era aquele de quem os profetas falaram, o rei que veio para conquistar o reino. Pois bem, na mensagem de hoje, nós pretendemos examinar o milagre conhecido como a pesca maravilhosa. E eu creio que aqui o autor foi muito feliz. Porque é de fato uma pesca maravilhosa, porque o maravilhoso é algo melhor do que o bom, é melhor do que o ótimo, é melhor do que excelente. Nós usamos essa palavra maravilhoso para descrever algo de uma sublimidade acima de toda a comparação. Algumas palavras que nós usamos para descrever algo que nos encanta além do plano visível são as palavras sublime e maravilhoso. E essa pesca de fato é maravilhosa porque ela vai revelar quem Jesus é. Nós vamos ver como, através do milagre, o Senhor Jesus se mostra como aquele que veio para chamar discípulos para segui-lo e serem agentes do reino de Deus. Esse milagre da pesca maravilhosa é o milagre que antecede a chamada dos primeiros discípulos. Pedro, André, que é o único não mencionado aqui, Tiago e João, que Pedro aqui é chamado de Simão, que este era o seu nome. Pedro é o nome que Jesus lhe deu. Mas o nome dele era Simão. E ele só vai ser chamado de Pedro a partir de um certo momento. Mas eles ainda não são exatamente discípulos de Jesus, embora já tivessem algum contato com ele. E nós começaremos a aprender, meus irmãos, então, neste texto, como com a graça de Deus, como acerca da mensagem do chamado ao discipulado e das garantias que o cercam. Esse texto aqui não é só sobre uma pesca maravilhosa. É sobre o chamado ao discipulado. Essa é uma verdade importante. O que é o chamado ao discipulado? É o chamado para seguir Jesus. Discípulo é um aluno, é um seguidor. E em Lucas e nos evangelhos, esse tema do discipulado é importante. Jesus está sempre caminhando e ele chama as pessoas a segui-lo, a seguir o mesmo itinerário, o mesmo caminho, o mesmo trajeto. E todos nós que estamos em Cristo somos seus discípulos, nós seguimos a Jesus. Então tem muito a ver conosco. Nós vamos ver aqui a natureza do chamado ao discipulado e das garantias que o cercam. Algumas explicações rápidas sobre esse texto. Primeiramente, considerando que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a Galileia, como mostra no capítulo 4, versos 14 e 15, e versos 40 a 42, é de se supor que Simão, em quem mais tarde o Senhor porá o nome de Pedro, já tivesse testemunhado pelo menos alguns dos milagres de Jesus. Na verdade, ele testemunhou pelo menos a cura da sogra. E que ele já conhecia Jesus, fica claro porque Jesus pousou na sua casa, não é? No capítulo 4, 38 e 39. Então Pedro já sabia do poder de Jesus sobre os espíritos imundos e sobre as enfermidades. No entanto, meus irmãos, é aqui neste texto, nesta narrativa, que Simão tem uma revelação superior, e por que não dizer teofânica, da pessoa de Jesus. Eu vou explicar o teofânica. Teofania, os teólogos chamam de teofania aqueles fenômenos miraculosos de revelação divina que ocorrem na Bíblia. Então, uma teofania é uma revelação de Deus que tem um impacto, que tem uma manifestação, que consiste em uma manifestação sobrenatural, extraordinária, inusitada, e que faz as pessoas que estão diante dela se perceberem diante da majestade divina. Eu vou dar um exemplo. Uma teofania foi a do Sinai. Você lembra que quando o povo chegou no Sinai, havia clangor de trombetas, o monte fumegava, tremia, e Deus falava no trovão. Isso é uma teofania.
Nós temos essas manifestações, vez por outra, na palavra de Deus, uma manifestação de Deus poderosa, uma manifestação marcante, sobrenatural. Você lembra, Moisés estava no monte, quando ele foi chamado, e o que ele vê? Uma sarça ardendo em chamas, mas sem se consumir, sem se queimar. Aquilo é uma teofania. Deus fala do meio da sarça. Moisés, não te chegues para cá, que o lugar que tu pisas é terra santa. Ou melhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Então, teofanias são essas manifestações sobrenaturais que levam os homens que as presenciam, que as testemunham, a um temor, a um assombro. Eles estão diante de alguém que é o totalmente outro. E o que nós temos nessa pesca é mais do que um milagre, não é um truque de mágica, é uma manifestação de um poder criador diante do qual qualquer um que o presenciasse ficaria assombrado. Então Pedro tem essa revelação da pessoa de Jesus, e é igualmente aqui, exatamente aqui, que Pedro recebe o chamado para seguir o Senhor. Aqui vemos a mesma sequência da revelação divina. Jesus fala, ensinando e ordenando. Jesus age, realizando um milagre. Depois, Jesus convoca os discípulos. E a sua convocação é ligada ao milagre. Ele fala nos mesmos termos daquilo que ele fez. É isso que nós vamos ver. E eu quero expor esse texto, trazendo aqui 4 cenas. Muito simples, de maneira muito simples. Primeira cena, é o primeiro ponto da nossa mensagem, da exposição. Tá? Jesus ensina as multidões, enquanto pescadores se ocupam do seu trabalho. Jesus ensina as multidões, enquanto pescadores se ocupam do seu trabalho. É muito interessante essa primeira cena. Irmãos, os escritores bíblicos, eles eram inspirados, mas eles eram homens também, muitos deles letrados, é o caso de Lucas aqui. E eles eram artistas literários. E eu quero chamar você a observar essa cena. Nessa cena existe um contraste. E o contraste está resumido nessa frase: Jesus ensina as multidões enquanto pescadores se ocupam do seu trabalho diário. Há um contraste, e quando você agora acompanhar todas as narrativas dos evangelhos, você vai ver alguns personagens, alguns individuais e outros coletivos. E eu quero que você observe o movimento, as reações, as ações desses personagens e suas palavras. De um lado você tem Jesus, personagem principal. De outro lado você tem as multidões, personagem coletivo. Frequentemente os evangelistas vão dizer, as multidões faziam isso, as multidões reagiam assim. Preste atenção nas multidões. Do outro lado, você tem a liderança religiosa de Israel, que ainda não apareceu. Os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os rabinos, e a reação deles. E no outro lado, você tem os discípulos. E você vai ver que eles têm reações distintas. E as reações que eles têm revelam quem eles são e qual a relação que eles têm com Jesus. E aqui o que é interessante é um contraste entre a multidão e os pescadores. Esse contraste é uma ironia, porque se você olhar, é interessante notar, veja o verso 1, que de um lado, a multidão comprime Jesus, e não é nem para receber bênção dos seus milagres. Neste caso, Lucas diz que elas comprimem Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então, nessa cena, o que nós primeiro vemos é as multidões em cima de Jesus, pressionando Jesus. Verso 1, aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Para que a multidão apertou? Para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Jesus, de certa maneira, capturava os seus ouvintes. Ele falava com poder, nós já vimos isso no capítulo 4, verso 14. Correu a sua fama pela circunvizinhança, ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos.
quando ele leu mesmo lá em Nazaré, todos lhe davam testemunho, verso 22, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. Então, de um lado, você tem essa multidão, mas ao longo dos evangelhos eu já quero adiantar que nós vamos percebendo que as multidões, geralmente, elas ouviam Jesus, elas sentiam um poder diferente, mas jamais compreenderam quem Jesus era e o que ele veio fazer. Com exceção daqueles a quem o Pai o revelou, como ele mesmo diria, quando começaram a abandoná-lo: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele falou isso em João 6,44. Mesmo quando chegam a concluir que ele é o Messias, o conceito que as multidões têm do Messias é que ele, e de como ele cumpriria a sua missão, era equivocado. Nós já vimos isso na semana anterior. Contudo, alguma coisa nele atraía essas multidões, além dos milagres, além de aliviar as suas dores, as suas palavras também o atraíam. Eles sentiam a autoridade divina em suas palavras. Eles o consideravam um rabi, um grande profeta, ainda que jamais tenham compreendido quem de fato ele era. Ainda assim, Jesus pacientemente semeava a palavra. E mais uma vez o vemos fazendo aquilo que era a sua atividade principal, igreja. Preste bem atenção, a atividade principal de Jesus no seu ministério, até a sua morte, era ensinar. Veja que no verso 2, e viu 2 barcos, no verso 3 diz que, assentando-se, no final do verso 3, ensinava do barco as multidões. Quer dizer que ele passou um tempo ensinando. Então, de um lado, você tem as multidões. Elas o comprimem, elas querem ouvir a palavra de Deus. O que Jesus faz? Veja que Lucas coloca aqui um cenário. Na verdade, ele descreve um cenário que de fato aconteceu. Ele estava junto ao lago de Genezaré. Lucas é o único que usa esse termo. É o mesmo que os evangelhos vão chamar de Mar da Galileia. Esse é o mesmo Mar da Galileia. Ou uma versão, se não me engano, joanina, Mar de Tiberíades, porque à margem tinha uma cidade que foi nomeada em honra a Tibério César, mas alguns chamavam de Mar da Galileia. E ele tinha o nome de mar porque era um lago enorme, na verdade era um lago. E Genezaré era uma cidade vizinha que estava à beira desse mar. Esse mar era na verdade um lago que tinha cerca de 20 quilômetros de comprimento por aproximadamente 12 quilômetros de largura. Então você imagina por que eles chamavam de mar. E era um lugar que produzia de grande produção, de grande extração de peixes. Ele era alimentado pelo Rio Jordão. Ele era, no Velho Testamento, é chamado de Mar de Quinerete. Você vê isso no Velho Testamento, você vai ver esse nome, é o mesmo Mar da Galileia. Quinerete significa uma harpa, porque ele tinha uma forma meio assim, quase triangular, como o nosso Brasil, uma harpa. Na sua largura maior, 12 quilômetros, 12, 13 quilômetros, no seu comprimento maior, cerca de 20 a 22 quilômetros. E Lucas ele está colocando Jesus aqui, descrevendo Jesus nesse mar, e aí você vê de um lado a multidão comprimindo, mas do outro lado dessa cena, curiosamente, você tem os pescadores, aqueles que vão experimentar o milagre. Eles estão ali, mas nem sequer eles o estão procurando. Olha só que ironia. Ainda que, como já argumentamos, Simão já o conhecesse, ele havia curado a sua sogra. Mas Jesus é empurrado pelas multidões à beira do mar. E diz a palavra de Deus que eles estavam ali, aqueles pescadores. Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Portanto, eles já tinham terminado o seu trabalho. Eles haviam encerrado uma noite infrutífera de trabalho e lavavam as redes normalmente. Não me parece aqui, não devemos exagerar no drama do texto, que eles estivessem deprimidos, né? É claro que uma longa noite sem pegar peixes é frustrante, mas era comum isso acontecer. Então eles estavam normalmente lavando as redes e talvez tudo o que quisessem
era ir para casa. Todavia, embora tenha atendido ao anseio da multidão, Jesus os ensinava, é exatamente para aqueles pescadores que Jesus dirige o olhar. Olha o verso 2, o olhar. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Quem viu? Jesus. Ele é o sujeito. Verso 1. Estava ele junto ao mar de Genezaré, e ele olhou. Veja, tem uma multidão aqui querendo ouvir a palavra, mas ele dirigiu o olhar para 2 barcos que estão ali. É de se presumir, meus irmãos, estamos num lugar de pesca, que havia outros barcos. Mas ao mencionar especificamente aqueles 2, Lucas nos mostra que tudo começa e acontece a partir do olhar e da perspectiva de Jesus. Isso aqui é importante. Tudo que vai acontecer começa com o olhar de Jesus. A história de uma pessoa com Jesus não começa com a decisão daquela pessoa usando o seu livre-arbítrio. A história de uma pessoa com Jesus começa com o olhar de Jesus. Tudo começa com isso. O mestre escolhe exatamente o de Simão. Só depois ficamos sabendo que o outro barco era de Tiago e João. Veja, é Jesus quem escolhe. Essa é a primeira lição. Nós temos outras lições na aplicação, mas ao longo da exposição a gente traz algumas lições. É Jesus quem escolhe aqueles que hão de responder ao seu chamado. É Jesus quem escolhe aqueles que hão de segui-lo, que vão responder eficazmente ao seu chamado e vão segui-lo. Ele mesmo dirá isso mais tarde, em João 15, verso 16. Ele diz: não fostes vós, ele está falando só com os discípulos, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas aí diz a palavra de Deus que quando acabou de falar, ele diz a Simão, ele dá uma ordem inusitada. E aqui então vem a segunda cena. Jesus ordena contra todas as expectativas. Essa é a segunda cena. Jesus ordena contra todas as expectativas. Veja, ninguém vai esperar que Jesus vire para um homem que ele já conhece, curou a sua sogra, e de repente ele não é pescador. Jesus não era pescador, ele era um carpinteiro. Aí ele terminou e pacientemente ensinando. Veja, ensinando ali, eu estou anunciando o reino de Deus. Quando termina, ele vira para Pedro e diz: Pedro, vai mais para o lugar mais fundo e joga as redes. É isso que significa faze-te ao largo. Essa é a ordem inusitada. Faze-te ao largo é, vai para o lugar mais fundo e lança as redes, lançai as vossas redes para pescar. Tem algumas coisas inusitadas aqui. Já era dia. E a pesca durante o dia era um convite ao fracasso. Porque no calor do dia ali na Palestina, no Mar da Galileia, os peixes tendiam a ir para o fundo. Era mais claro, era mais calor, eles tendiam a ir para o fundo. Então, eles preferiam pescar à noite. E Pedro ainda acrescenta: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, não tem peixe aqui hoje. Não tem peixe, nós não apanhamos nada, a gente estava lavando a rede, já vazia. Só tinha sujeira na rede. Nós trabalhamos a noite toda. Irmãos, Pedro era dono do barco. Está dizendo que o barco pertencia a Simão. Aliás, ele não era tão pobrezinho, tá? Não era milionário, mas era dono de barco. Numa comunidade da Galileia, na Palestina, era muita coisa. E sabemos que Tiago e João eram sócios. Naquela época, eles, como hoje também, eles formavam, às vezes, pequenas cooperativas de até 7 pessoas, porque um podia dar apoio para o barco do outro. E Jesus olhou exatamente para aqueles 2 barcos, eles eram sócios entre si. E
é interessante que nós precisamos lembrar que Pedro era um pescador experiente. E Jesus é um carpinteiro, é um rabi, é um mestre, tem poder, mas Jesus não prometeu nada. Jesus não diz assim, olha, lance as redes que eu vou fazer um milagre. Jesus não diz isso. Pedro também não está procurando, é normal para ele não pegar nada, é normal não ter um dia o trabalho frutificando, como você espera. Então, parece uma ordem sem sentido. Senhor, no horário de trabalho, a gente já trabalhou. E Pedro também não está reclamando. Não vemos reclamando aqui. Mas Pedro sabe já que Jesus é um rabi. Jesus já está aqui reconhecido como um rabi. E os rabis ou mestres, eles tinham autoridade. Então ele diz, olha, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso é uma reação muito comum do verdadeiro discípulo. Ele obedece, mesmo que ainda não tenha toda a revelação do que o seu Deus vai fazer, de quem ele é. O discípulo não é alguém que necessariamente sabe tudo o que o seu Deus vai fazer. E imagine mais ainda, no início da caminhada, ele é um bebê. Ele ainda nem discerniu totalmente quem é Jesus. Ele sabe que é um rabino, que tem uma palavra de Deus, que tem um poder, mas ele resolve obedecer. É isso que faz o discípulo, mesmo quando ele não compreende, mesmo sendo como falho, como era o apóstolo, como era Pedro, ainda não era um apóstolo, como era Simão. Ele diz, Senhor, eu não estou entendendo a lógica dessa ordem, mas o Senhor está mandando, eu vou fazer. E aí você tem a terceira cena. Terceira cena, Jesus revela o seu poder sobre a criação. Jesus revela o seu poder sobre a criação. Irmãos, é tão comum para nós ouvirmos essa história que a gente deixa de se encantar com ela. Entenda, Jesus passou o dia ensinando, não era noite, Pedro já tinha trabalhado, estava ali lavando as redes, ouvindo o ensinamento. Vai lá, Pedro, vai para o fundo. Espera aí, isso é hora de voltar, isso não é hora de ir lá para o meio. Mas vamos lá. E Jesus não fala nada, não estende a mão, não ordena nada. Ele simplesmente está no barco, ele está no barco também, ele vai no barco, sentadinho ali, talvez de braços cruzados. Só disse, lançai as redes. E aí eles lançam a rede. E diz a palavra de Deus que apanharam grande quantidade de peixes. E era tão grande a quantidade que eu acredito que eles nunca tiveram uma pesca daquela. Diz que rompiam-se-lhes as redes. Pedro sabia o que era uma boa rede e devia ter uma boa rede. Ele era um pescador. Mas a rede não aguentava. E aqui vem um parênteses. Estava comentando com a minha esposa agora antes de vir para o culto, porque eu estava lendo o texto, orando e meditando. Eu falei, a gente no afã de ensinar a criança segundo a compreensão dela, às vezes a gente gosta de usar tudo no diminutivo, né? E às vezes a gente diminui a palavra de Deus, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barco. O barco tinha mais ou menos 9 metros por 2,5. Então já não era um barquinho. Não é um barcão, não. É um barco de pesca. Para caber bastante peixe. Mas o que a gente diz é, lá no final, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jesus mandou jogar a rede, aí diz, puxaram a rede cheia de peixinhos, as piabinhas pulando, né? A criança imagina. Piaba não rompe rede, irmãos. Hein, Eurico? O que rompe? O que rompe? Piraíba.
Piraíba rompe rede. Não tinha Piraíba, eu estou trazendo aqui da região, mas devia ter alguma coisa parecida, né? Piraíba rompe. Pirarara rompe rede. Pirarucu ninguém nem pesca com rede. Se você pega um monte de peixes, aqui não diz o tamanho, mas não fala peixinho. Quando ele quer falar peixinho, ele fala. A Bíblia fala que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Lá é diminutivo, mas aqui é peixe. E há uma outra vez Jesus faz esse milagre 2 vezes. Lá em João 21, vamos já falar disso. Mas lá em João 21 diz que naquela segunda pesca, depois da sua ressurreição, eles pegaram 153 grandes peixes. Então os peixes estão pulando, rompendo as redes, e veja, eles pegaram a rede, e com certeza a rede que eles tinham era o suficiente para o seu barco, mas rompiam as redes, fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudá-los, e quando eles encheram, veja, eles enchem, mas eles encheram os 2 barcos. O que está acontecendo aqui? Quando eles jogam o peixe para a rede, eles olham para a rede e continua abarrotada, continua se rompendo. É isso que está acontecendo. E não para, diz, espera aí, nosso barco já não aguenta mais, enche o de vocês. E eles enchem os 2, e continua tendo peixe. E o barco começa a afundar, né? Porque com o peso ele vai ficando a água mais próxima da beira do barco. E diz que eles quase foram a pique. E Jesus lá. O que isso provoca nos discípulos? Eles são pescadores. Eles estão lá, eles conhecem, eles sabem o tipo de peixe, quantos peixes. Eles têm expectativa do que vão pegar. Mas o que isso tudo provoca em Pedro? Esse homem tem poder sobre a criação. Esse homem tem poder sobre as criaturas. Não é só sobre os demônios, não é só sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre os peixes. Sem palavra alguma, ele apenas ordenou e os peixes simplesmente surgem aos borbotões. E é tanto peixe que eu posso afundar. O poder desse homem pode me levar a naufragar. O poder desse homem é muito maior do que eu posso mensurar. A providência de Jesus vai além da necessidade de Pedro. Por isso que é pesca maravilhosa. E aqui uma lição, queridos. A graça de Deus não é suficiente. Eu vou usar aqui didaticamente uma frase irônica. É verdade dizer que a graça de Deus é suficiente? É, mas não fala toda a verdade. Porque a palavra de Deus não diz que a graça de Deus é suficiente para suprir as suas necessidades. A graça de Deus é superabundante. Ela vai além das suas necessidades. Isso é maravilhoso. A graça de Deus não apenas supre as nossas necessidades, a graça de Deus transborda sobre as nossas necessidades. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, isso é muito claro, porque a palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar à glória por vir a ser revelada em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que nós vamos experimentar na glória não é proporcional ao que sofremos aqui por Jesus. Não se compara. Jesus não veio para compensar o pecado de Adão. A graça que Jesus traz é superior àquilo que o pecado de Adão nos legou. Diante disso, o que Pedro pode fazer, irmãos? Um assombro, um temor. Por isso que eu digo, é uma revelação teofânica. Se apodera de Pedro. Olha o que diz. Vendo isto, Simão, Pedro, pela primeira vez ele vai chamar.
porque ele está para se tornar um discípulo. O que ele fez diante desse milagre? Prostrou-se aos pés de Jesus. Pedro está começando a entender quem é aquele homem. Ainda tem muito para aprender, mas já é o suficiente para ele se prostrar. E ele não chama mais de mestre, de rabi. Ele diz, Senhor. E ele percebe que aquele poder também revela a santidade daquele que está. Porque ele diz, que está diante dele, porque ele diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele está percebendo que ele é indigno de estar diante daquele homem. Ele percebe que aquele homem é santo. O santo de Deus, como os demônios tinham dito. A reação é uma reação de adoração. Eu creio que Pedro ainda não estava totalmente consciente ainda de quem era Jesus. Só lá pelo capítulo 8. Ele vai revelar o entendimento. Mas uma coisa ele percebe. Este homem, é aquela sensação de quando Jesus acalmou a tempestade. Quem é este? De que planeta? De que lugar? De que mundo? Que até os ventos e o mar obedecem. Esse homem é santo, eu não sou digno de estar diante dele. Há algo dentro de mim que quer fugir dele. Veja, essa é a reação do discípulo quando descobre o seu Senhor. Quando o Senhor se revela a ele, essa é a reação. De um lado ele diz, eu não sou digno, eu quero fugir. Essa santidade pode me consumir. Mas de outro ele diz, eu quero me prostrar. Eu quero adorá-lo, eu quero me prostrar aos seus pés. E aí vem então a quarta cena. Depois de revelar o seu poder sobre a criação, Jesus dá um novo propósito à vida. Jesus dá um novo propósito à vida. Então, primeiro Jesus ensina as multidões, enquanto pescadores concluem o seu trabalho. Jesus ordena contra todas as expectativas. Jesus revela seu poder sobre a criação. Jesus dá um novo propósito de vida. Aí Jesus traz uma palavra. Diante da revelação teofânica, a primeira reação do pecador não é sair pulando, não é sair celebrando, não é sair cacarejando. Não é... Aliás, ele nunca faz isso, o verdadeiro servo de Deus, essa última coisa. Mas a presença de Deus, o senso da presença de Deus gera assombro, temor. E aí Jesus vai dizer o que é uma frase recorrente nos evangelhos, e que Deus fala todas as vezes que Deus se revelou no Velho Testamento, pode olhar lá, que teve uma revelação teofânica, aquele que estava diante dessa revelação se encheu de assombro, de temor e tremor. E o que Deus diz? Não temas. Não temas, Pedro. É o que Jesus fala. Doravante. Diz que à vista da pesca que fizeram, a admiração, essa é uma palavra também muito usada, a ideia de temor, de assombro, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles estavam cheios de temor. Eu estou diante de uma presença que pode me consumir. Deus disse, não temas. Doravante, serás pescador de homens. Aqui está o chamado ao discipulado. Doravante quer dizer, de agora em diante. Pedro, eu te dou uma nova perspectiva. Veja, a palavra tem a ver com milagre. Milagre era de pesca, mas o milagre não está falando só de pesca. Veja como o milagre é parabólico, você percebe? É parabólico. Ele diz, Pedro, eu tenho outra pesca, uma outra missão. Você vai pescar homens, você vai pregar o evangelho, e os homens vão ser capturados. E eu, que ordenei aos peixes, que enchi de peixes, também vou te dar homens e mulheres que vão se converter através da tua pregação. É isso que ele está dizendo. E essa é uma convocação que se estende aos outros três
a André, seu irmão, que não é mencionado, mas está ali no barco, e a Tiago e João, seus sócios, que são mencionados no verso 10. Se você observar na passagem paralela de Mateus, capítulo 4, 18 a 22, e de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, não há narrativa da pesca maravilhosa, só Lucas narra essa pesca. Mas há o chamado. E lá na versão de Mateus, Jesus diz para todos eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. De agora em diante, Pedro, tua profissão será outra. Você tem um novo propósito para a sua vida. Eu tenho algo para a sua vida agora, e você vai me seguir. Você vai pescar homens. E diz a palavra de Deus que arrastando eles os barcos sobre a praia. A resposta do discípulo: deixando tudo, o seguiram. Essa palavra seguir é a palavra do discípulo. O discípulo segue a Jesus. Eles entenderam o chamado. Deixaram tudo e o seguiram. Então essa é uma narrativa sobre o chamado ao discipulado. Jesus se revela de maneira especial. Jesus revela o seu poder. E depois de trazer abundantemente provisões, demonstrando o seu poder, ele diz: de agora em diante a tua vida é outra. O que podemos aprender, meus irmãos, dessa narrativa? E eu quero trazer aqui 3 aplicações na nossa conclusão. Primeira verdade que nós aprendemos, a gente aprendeu muitas coisas, mas na aplicação, a primeira verdade que eu quero destacar é que Jesus é capaz de reverter os nossos fracassos. Aqui fica muito claro. Jesus é capaz de reverter os nossos fracassos. Jesus reverte os nossos fracassos. Sem dúvida, meus irmãos, este texto nos mostra essa verdade e nós não precisamos passar de largo sobre ela. Jesus é poderoso para converter as trevas em luz diante de nós. E Ele normalmente intervém quando nossos recursos se esgotaram. Ele normalmente intervém quando nós já fizemos o que podíamos e não vemos o resultado que nós queremos. Isto Ele faz, meus irmãos, para que a excelência do poder seja dEle e não nossa. Por isso, aqueles que seguem a Jesus não devem se desesperar, não devem se desanimar nas situações de fracasso. Pelo contrário, eles devem esperar confiantemente no Senhor, porque Jesus reverte os nossos fracassos. Uma situação de fracasso na minha vida cristã, se eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, ela será revertida. Eu preciso entender isso. E alguns de vocês sabem isso. Alguns de vocês já passaram isso. Já passaram essa experiência de reversão do fracasso. Jesus reverte. Talvez você tenha chegado a um fundo de poço, ainda esteja no processo de erguimento, mas Jesus reverte. E olha aqui para mim, crente. Ele não reverte para a situação inicial, não. Ele reverte para algo melhor. Ele reverte para dar uma nova perspectiva. Esta é uma grande lição. Por outro lado, meus irmãos, esta verdade não se refere apenas às lutas e preocupações desta vida. Também não é primeiro sobre nós isto aqui. Não é somente sobre nós. É antes de tudo sobre Ele. É sobre quem Ele é. Ele é o nosso maravilhoso Salvador. Ele é o Senhor da criação e da providência, cuja palavra nos assegura o sucesso da missão de segui-lo. Veja, ele diz para Pedro: tu serás pescador de homens. Não é simplesmente uma ordem, é uma promessa. Você vai pescar homens, Pedro. É
Ele quem assegura o sucesso da missão. E na verdade, meus irmãos, essa história só nos diz respeito se estivermos unidos a Cristo pela fé. Lembre-se que o milagre é um sinal do reino e aponta para realidades espirituais. Ele revela quem é Jesus. E em segundo lugar, a verdade de que Jesus reverte os nossos fracassos também não é somente sobre nós, nem se esgota em nós. Não se trata apenas do que o Senhor pode fazer na minha vida, na sua vida, mas no que Ele fará também na vida de outros, através de nós. Jesus está dizendo, você vai pescar outros. Eu te pesquei, Pedro, e você vai pescar outros, você vai ser bênção na vida de outros. O próprio desfecho do milagre na história, na nossa história, revela o que é a nossa segunda lição. E aqui vem então a segunda lição. Há aqueles a quem chama para segui-lo, Jesus assegura que hão de cumprir a missão. Aqueles que são chamados para seguir a Jesus, são assegurados por Ele, de que vão cumprir a missão. Não temas, doravante serás pescador de homens. Aquele que nos chama, nos assegura, apesar da tua pecaminosidade, irmão, da minha, aquilo que Jesus vai fazer, através das pessoas a quem Ele enviar você, aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele assegura. É por isso que eu posso seguir a Jesus. Não é pelo meu poder, não é pela minha graça, não é pelo meu amor, não é pela minha dedicação, nem pela minha fidelidade, é pelo poder de Jesus. Jesus pega pecadores como nós e nos assegura. Ele diz, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. A igreja é chamada para pescar homens. É uma promessa. E na verdade, meus irmãos, essa é a pesca maravilhosa. Pescar homens. E no cumprimento dessa missão, certamente haverá muitos percalços, inúmeras situações impossíveis, mas aquele que nos chama a segui-lo é o mesmo que nos assegura o sucesso da missão, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus assegura àqueles que Ele chama, que eles vão cumprir a missão. Se você atender o chamado de Jesus, irmão, pode ter certeza, aqueles que dizem sim para o chamado de Jesus, Jesus diz, eu vou te usar, apesar de você. Eu vou te usar. Eu quero mostrar rapidamente como Pedro, esse é o segundo ponto, são apenas 3, esse segundo ponto é um pouquinho mais longo, eu quero mostrar rapidamente como Pedro experimentou o cumprimento dessa promessa. Você sabe quem foi Pedro, né? Você sabe quantos deslizes? Especialmente depois do seu grande fracasso. Você lembra que ele negou a Jesus, né? Lucas vai mostrar isso no capítulo 22. Ele negou a Jesus. Ele negou que conhecia Jesus. Não sei nem quem é esse homem. Ele praguejou e jurou. Ele rogou uma praga sobre o seu. Eu quero que caia um raio na minha cabeça se eu conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Depois de tanto tempo, ele negou a Jesus. Crente, presta atenção. Ele negou a Jesus. Isso pode acontecer conosco. Mas observemos o que aconteceu logo depois da ressurreição do Senhor. Em João 21, numa outra passagem. João 21. Sabe o que ocorre ali? Outra pesca maravilhosa. Somente esses dois eventos narram o milagre de uma pesca, e são eventos distintos. Jesus já havia ressuscitado, ele tornou-se a manifestar-se onde? Capítulo 21, junto ao mar de Tiberíades. Sabe qual é? É o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia. No mesmo lugar, presta atenção, Jesus tinha negado Jesus, Pedro tinha negado Jesus. No mesmo lugar, veja a parábola do milagre, é um milagre real, mas ele tem um sentido parabólico. Foi assim que ele manifestou.
Estava lá Simão, todos eles ali. E Pedro diz o quê? Verso 3, vou pescar. Saíram, entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Irmãos, depois de 3 anos caminhando com Jesus, ele negou, nada apanharam. E Jesus, ao clarear a madrugada, estava na praia. E os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus disse, filhos, tens aí alguma coisa que comer? Não temos, Senhor. Não sabia nem quem era. Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmão, imagine a decepção, a frustração. Pedro caiu, Pedro negou Jesus. Coisa horrível. E Jesus diz, lancem a rede. E diz que eles fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava é o próprio João. O que foi que ele disse? É o Senhor. Eu conheço. Eu já vivi isso antes, é o Senhor. E Pedro estava despido, provavelmente só de cuecas, veste tudo e vai de braçada para o rumo daquele que ele negou. Ele vai para junto dele. Diz a palavra de Deus que havia, quando eles saltaram em terra, eles viram brasa. Mas Jesus nem precisava, porque ele já estava assando um peixe. E pães ali para eles. E eles viram, tragam alguns dos peixes. Veja que no verso 11, a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Era para romper a rede, mas aqui houve outro milagre. A rede não se rompeu. E é nessa pesca maravilhosa que o que é que Jesus diz? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. De novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. Ele fica triste e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus está devolvendo a missão. Pastorei as minhas ovelhas. Para aquele traidor, para aquele homem que negou. Ele está dizendo, eu posso reverter seus fracassos. Eu posso fazer de você pastor do meu rebanho, um pescador de homens. Por 2 vezes nesse texto, o Senhor repetiu o chamado inicial, versos 19 e 22. Segue-me. Segue-me, Pedro. Eu te escolhi, eu não vou desistir de você, eu vou fazer de você pescador de homem. O que acontece? No Pentecostes, o poder do Espírito Santo cai sobre eles, em Atos, capítulo 2, verso 41, Pedro, pela primeira vez, cheio do Espírito Santo, lançou as redes sobre aquela multidão de judeus que estavam no Pentecostes. A palavra de Deus diz que compungiu-se-lhes o coração, e os que aceitaram a palavra foram batizados, indo o número de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Pedro pescou homens pelo poder de Cristo Jesus. Jesus reveste os nossos fracassos e Ele assegura. Irmãos, nós fomos chamados, não é para simplesmente Deus resolver nossos problemas, não é para isso. É para ser testemunhas, é para pregar o Evangelho. E Jesus nos envia para pregar, e nós temos que confiar no Senhor da missão, e se nós confiamos e descansamos nele, nós vamos enfrentar todos os perigos. Então vem uma terceira e última lição. Aprendemos nessa mensagem que as coisas que estão ordenadas por Deus para acontecer em nossa vida não acontecem no nosso tempo e modo, mas no tempo e modo de Deus. Vou falar numa frase resumida. As coisas
não acontecem no nosso tempo e modo, mas no tempo e modo de Deus. Veja, Pedro tinha trabalhado a noite toda. E Pedro ainda iria ter um longo período de caminhada com Jesus até aprender. Jesus ensinou ali muito tempo, talvez o dia todo, ou pelo menos uma manhã, e depois ordenou Pedro. Quando Pedro não esperava, Jesus fez. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que ele chama para seguir precisam saber. As coisas não acontecerão do seu modo, não no seu tempo, mas no modo e tempo de Deus. Não serão pela sua força, não serão pelas suas habilidades, e não pode ser no seu modo exatamente para que você saiba que não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. Jesus chama você para pregar o Evangelho, onde você está. Você não está no seu emprego, meu irmão, para ter um sustento ou para buscar uma vida melhor. O que quer que seja essa visão que você tem de vida melhor. Você está no seu emprego, você estuda naquela escola, você mora naquela vizinhança para ser uma testemunha de Cristo. E você precisa pregar o Evangelho de Cristo às pessoas a quem Deus te enviar. E talvez Deus esteja te chamando para uma missão mais longe também. E você deve dizer sim, na certeza de que aquele que te chama, aquele a quem você segue, vai te dar graça e vai levar você a cumprir a missão. Mas as coisas não acontecerão no seu tempo, nem no meu tempo. É no tempo de Deus. Eu devo adequar a minha agenda ao tempo de Deus e esperar em Deus. Quando nós aprendemos isso, irmãos, nós aprendemos a descansar em Jesus e caminhar com Ele. E você vai verificar que os discípulos terão muitas surpresas. A minha pergunta para você é: qual é a perspectiva que você tem? Você é de Cristo? Você segue a Cristo? Jesus dá um novo propósito para a nossa vida. Tudo o que você faz no mundo tem que ser com um propósito que está ligado ao discipulado, a segui-lo e ser testemunha dele. Isto significa submeter-se ao seu chamado, confiar nele, mesmo que você fracasse em alguns momentos, sabendo que ele pode erguê-lo, sabendo que ele garante, porque está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.